a vocação de sacerdote, mas sendo mais específico. Então, padre, como foi para o senhor saber sobre essa vocação desse início, já que é algo tão complicado, principalmente quanto jovem? Então, a vocação, ela se dá com o passar do tempo, né? Se descobre a vocação no início, um desejo vocacional, não propriamente se percebe a vocação completa em si, mas tem um desejo vocacional. Então, isso aconteceu comigo quando eu era criança ainda, na catequese, terminando a catequese, senti já desde daquele início uma inspiração, assim, um desejo de me aproximar mais do altar, de ficar mais perto de Deus e também contemplando a figura do Padre como alguém de Deus, sentir esse desejo no coração. E ali começou um pouco esse desejo, essa animação, só que com o passar do tempo, de acordo com as experiências, a caminhada, se vai vendo outros caminhos e tudo. Então depois eu entrei nos coroinhas, no grupo de coroinhas, foi que realmente foi definindo aos poucos a vocação, qual era a minha vocação. Então sempre é a questão durante a adolescência, durante a juventude, a questão que surge, qual é a minha vocação, para que Deus me chama. Então eu também passei por essa experiência e só fui tomar essa decisão por volta dos 16 anos de idade, quando ali estava já numa caminhada no serviço do altar e sentia um desejo muito grande de passar a minha vida, consumir a minha vida ali naquele serviço a Deus e celebrando a Santa Missa. Às vezes, quando um pouco mais velho, já fazendo os encontros vocacionais, participava da Santa Missa e quando eu não podia, devido ao trabalho, devido a uma coisa ou outra, eu passava de frente, às vezes, da igreja e estava celebrando a missa e me doía no coração não poder estar ali, participando, celebrando a missa. Então eu pensava dentro do meu coração, eu gostaria de ter um tempo totalmente para Deus, dedicar minha vida inteiramente para Deus. Como seria isso? Passou pela minha cabeça esta ideia, esse pensamento, mas foi com um pouco de tempo depois, sendo vocacionado, discernindo junto aos meus irmãos vocacionados, porque primeiro eu discerni dentro do grupo de coroinhas, depois eu entrei nos encontros vocacionais com a orientação do meu pároco na época e depois com o cuidado, a proximidade daqueles que acompanham as vocações na diocese, fui encaminhando para o seminário. Fiz uma primeira visita ao seminário com 18 anos, fui visitar alguns amigos no seminário e lá gostei demais da experiência, me senti muito bem ali naquele ambiente. E aí foi intensificando aquele desejo no coração. Porém, quando estava entre 18 e 19 anos, foi no período que entrei no seminário com 19, passei por um momento de aridez um pouco espiritual, devido ao trabalho, devido a uma correria ou outra, e aos poucos foi como que quero perder a vocação. Então a gente, Deus nos chama, mas às vezes devido às coisas que acontecem na vida, desde uma criança, pode se perder a vocação no caminho, por causa de inúmeras coisas que vêm a acontecer. Mas graças a Deus, Deus foi muito diligente, muito atento comigo e nunca me deixou me afastar dele. E foi muito interessante, porque eu já estava fazendo 3 anos de encontro vocacional e não tinha entrado no seminário por causa da escola, que tinha entrado em greve, em reforma e acabou atrasando a escola. Eu queria muito ter entrado no seminário, só que depois acabei, de certo modo, me frustrando e aí disse, não, vou pensar outro caminho para a minha vida. Foi um pequeno período, estava trabalhando no supermercado e, de modo muito interessante, sempre acompanhando as coisas da igreja e tudo, mas estava pensando em outro plano de vida, né? Em outro projeto, pensando em namorar, em trabalhar, em fazer depois faculdade. E aí foi aos poucos querendo que perder aquela vocação, aquele chamado foi querendo apagar devido a esses pensamentos. Mas com a graça de Deus, voltando do trabalho no almoço, tive a oportunidade de passar pela minha paróquia exatamente para ter os encontros vocacionais naquele mês. E foi muito interessante porque eu poderia ter passado por outro caminho, mas eu acabei passando pela frente mesmo. E quando eu vi ali meus colegas, entre moças e rapazes que faziam um encontro misto, vocacional, ali eu digo, vou visitar, vou ver meus colegas, vou falar um pouquinho com eles, cuidado.
E ali foi despertando de novo aquele desejo, mas eu queria, mas será? E fiquei pensando ali junto com eles, vendo a disposição de muitos que entravam no seminário já no próximo ano que estava correndo. Então ali eu comecei a pensar de modo mais ainda sério e defini a minha escolha diante do Santíssimo Sacramento. Fui para a Capela do Santíssimo e diante de Deus escolhi pedir a Ele que me desse a convicção para que Ele estava me chamando, se era para seguir o caminho vocacional em um seminário ou para um outro caminho, tendo alguém na minha vida, tendo um trabalho, uma faculdade. E aí Deus me deu um desejo muito forte de entrar no seminário, senti uma força, um amor muito grande. E foi justamente esse momento que definiu toda a minha vocação. Esse dia, um acaso, pode-se dizer alguns, mas uma providência de Deus verdadeiramente que me fez tomar ali o amor da minha vocação. E durante todo o período do seminário foi aquele encontro que jamais eu esqueci. Todas as vezes que eu estava passando por dificuldades, por angústias, por momentos de dificuldade mesmo, eu recordava aquele momento. Ia para o Santíssimo Sacramento para conversar com o nosso Senhor. E ali Ele sempre me dissipava as dúvidas do meu coração. Muitas dúvidas apareceram. Pensei muitas coisas também na minha caminhada durante o seminário, mas todas essas dúvidas me ajudaram a ter a convicção de minha vocação hoje. Graças a Deus, sou sacerdote hoje, vou completar um ano de padre justamente no meio das vocações, e é com muita alegria que esse tão recente ministério venho comemorar o primeiro ano de padre, mas com muita alegria, com muita felicidade no coração, por saber que Deus me chamou para essa grande vocação, para amar a tantos e assim dilatar o meu coração por amor a Deus, primeiramente, esse amor infinito, e o rebanho que Ele me confia, que Ele me confiou. E por isso eu sou imensamente feliz por tudo que o Senhor fez na minha vida, como diz a Virgem Maria, maravilhas fez por mim o Senhor, e assim eu me alegro muito com tudo isso e com a vocação ao ministério sacerdotal. Então, padre, para terminar, você teria algum conselho para dar para tantos jovens que hoje se encontram nesse dilema de discernir se a vocação é sacerdote, se é um matrimônio contra ele? Então, eu aconselho aos jovens que de algum modo sentem no seu coração um anseio vocacional, um desejo de seguir a Deus mais de perto, que possam tentar descobrir a vocação através do acompanhamento de um sacerdote, de um padre, através de conselhos, de orientações, de conversas, que possam ir guiando para perceber se realmente é o chamado de Deus para a vocação sacerdotal ou religiosa, ou se Deus encaminha para outras vocações, também vocações ao amor. Então, eu aconselho a todos aqueles que sentem esse desejo, que busquem entender, pois assim também foi no início, quando entrei no seminário. Eu não disse eu vou ser padre, eu disse eu vou ouvir e entender melhor o chamado de Deus para mim. Muito obrigada, padre. Tchau.